19h33. E vamos, então, iniciar com uma oração, pedindo a bênção de Deus também para esse encontro. Esperamos que também, aos poucos, as outras pessoas que estão atrasadas possam entrar também. Então, vamos orar. Nosso querido e bondoso Deus, nós te agradecemos, Senhor, pelo dia de hoje. Foram tantas coisas que fizemos, tantas atividades, e agora, Senhor, podemos sentar um pouco para descansar e, ao mesmo tempo, refletir a respeito da Tua palavra. Nós te agradecemos por cada pessoa que tirou esse tempo também para refletir sobre aquilo que o Senhor quer dizer para nós na noite de hoje. Usa-nos, Senhor, como instrumento em Tuas mãos e fala ao nosso coração, esclarece a nossa mente. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Hoje o texto é de 2 Coríntios. Eu estou há 2 encontros, né? Eu estou trabalhando o texto de Coríntios, porque ele está, né, dentro da nossa leitura diária, daquelas pessoas que estão fazendo a leitura da Bíblia, né? Nós já estamos quase terminando o 2 Coríntios, e então na semana passada eu peguei o tema do falar em línguas e também de profecia. E hoje nós vamos estar falando um pouco sobre um texto de 2 Coríntios, o capítulo 1. E para nós começarmos, eu vou ler, então, na linguagem de hoje, os versículos 1 até 8, eu acho. Não, até 9. Bom, vamos lá. A partir do versículo 3, a parte inicial é uma saudação que Paulo faz, e então eu não vou ler o de 1 a 2, não. Vou ler a partir do 3. Louvado seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai bondoso, o Deus de quem todos recebem ajuda. Ele nos auxilia em todas as nossas aflições, para podermos ajudar os que têm as mesmas aflições que nós temos. E nós damos aos outros a mesma ajuda que recebemos de Deus. Porque assim como tomamos parte nos muitos sofrimentos de Cristo, assim também por meio dele, participamos da sua grande ajuda. Se sofremos, é para que vocês recebam ajuda e salvação. Se somos ajudados, então vocês também são e recebem forças para suportar com paciência os mesmos sofrimentos que nós suportamos. Desse modo, a esperança que temos em vocês está firme, pois sabemos que, assim como vocês tomam parte nos nossos sofrimentos, assim também recebem a ajuda que Deus dá. Irmãos, queremos que saibam das aflições pelas quais passamos na província da Ásia. Os sofrimentos que suportamos foram tão grandes e tão duros que já não tínhamos mais esperança de escapar de lá com vida. Nós nos sentíamos como condenados à morte. Mas isso aconteceu para que aprendêssemos a confiar não em nós mesmos, e sim em Deus, que ressuscita os mortos. Até o versículo 9. Então, para aqueles que estão fazendo a leitura diária, a gente sabe que o Paulo escreveu, né, nós temos na nossa Bíblia 2 cartas de Coríntios. Mas pela pesquisa que eu estive fazendo, lendo alguns teólogos, Paulo não escreveu 2, e sim 3 cartas à igreja de Corinto. Lembrando que Corinto foi uma comunidade fundada pelo apóstolo Paulo. Ele foi o primeiro, né, a levar ali o evangelho e fundar aquela comunidade. Foi a comunidade onde mais o apóstolo ficou.
Foi 1 ano e 8 meses. Ele não ficou em nenhum outro lugar tanto tempo como ele ficou em Corinto. E, como vocês sabem, a igreja de Corinto é conhecida como uma igreja cheia de dons, né? Cheia de pessoas que tinham diversos tipos de dons, e o apóstolo Paulo, ele elogia muito essa comunidade. Ele foi um pastor que pastoreou, fundou e cuidou dessa igreja com muito amor mesmo. Só que os anos se passaram e dentro daquela comunidade chegou então outros pessoas, outros líderes se julgando serem apóstolos também, com cartas de recomendações, e esses novos líderes, que se também diziam apóstolos, eles negavam a autoridade de Paulo e negavam o seu apostolado. E começou ali a ensinar muitas coisas que não estavam de acordo com o evangelho anunciado por Paulo, nem estava de acordo com a teologia que Paulo ensinava. E a notícia, né, como a gente sabe que notícia boa e notícia ruim, ela corre, né? E Paulo, mesmo longe, contato, ele mandava pessoas para visitar, para ver como estava a comunidade, escrevia, então tinha notícia de algumas pessoas que mandavam cartas, e Paulo, então, ficou muito, mas muito triste, né? E ele ficou também muito preocupado, que era uma comunidade nova, né? Uma comunidade nova, mas que já estava dividida em partidos, uma comunidade que já brigava entre si, dividida, né? Pessoas que se julgavam de um grupo e outras de outro. E agora, Paulo precisa ser, ao mesmo tempo, duro, né, para poder chamar essas pessoas, essa comunidade, de volta ao cerne do Evangelho. E, então, ele escreve a primeira coisa que ele escreve é da segunda carta, de 10 ao capítulo 13, que é o final, que é suposto, né, pelo aquilo que eu estudei, que seria a primeira carta. E olha como está desordenado, né? Por quê? Essas cartas, né, só foram colocadas de forma cronológica muito tempo depois, muitos anos depois. E ela ficou perdida. E depois, quando foi recuperada, não tentaram colocar, né, numa certa ordem, mas a gente percebe, os teólogos que analisaram os papiros e tudo mais, perceberam que a segunda carta, né, de Corinto, no capítulo 10 ao 13, foi a primeira carta, chama-se a Carta das Lágrimas. Nesses capítulos, Paulo escreve com coração dolorido, né, com muito sofrimento. Ele ali defende o seu apostolado, ele fala a respeito da sua identidade, né, de como ele, adquiriu essa credencial, né, então ele defende o seu apostolado. Depois vem a segunda carta, que seria a primeira carta de Coríntios, onde ele trata dos problemas. Quem leu, né, toda a carta de 1 Coríntios, percebeu durante a leitura que são vários os problemas que Paulo trata. Ao mesmo tempo que ele é duro, ele não corrige com rispidez. É uma correção em amor, né? Isso é muito diferente. E como Paulo elogiava também os acertos, ele também corrige, porque a comunidade precisa voltar para o cerne do Evangelho e que ela não poderia afastar. Então, ele corrige, ele é ao mesmo tempo duro, mas ele corrige em amor.
E Paulo, o evangelho que Paulo prega, sempre tem como pano de fundo a cruz, né? Um Deus soberano, mas ao mesmo tempo um Deus humilde, um Deus que abscôndito, né? Um Deus oculto e ao mesmo tempo um Deus que é o Emanuel, o Deus conosco, o Deus que está nas nossas dificuldades, no cotidiano da nossa vida, o Deus que vem estar tão perto e, e vem para nos dar força a vencer as lutas, as dificuldades, mas um Deus que também não nos tira da realidade que nós estamos. É um Deus que vem até nós. Então, Paulo, então, vai falar das suas tribulações. Nesse texto, ele vai falar das tribulações e, ao mesmo tempo, é uma carta de consolo. Então, esse primeiro capítulo de 2 Coríntios, na verdade, é a terceira carta de Paulo, né? Nela, Paulo vai falar das suas aflições, das suas tribulações, das suas dificuldades. E, ao mesmo tempo, ele vai falar do Deus que consola, né? Esse Emanuel, Deus conosco. O Deus que consola, o Deus que consola os seus, e porque nós somos consolados por Deus, nós também somos capazes de consolar outras pessoas. Então, ou seja, Paulo está dizendo aqui, como ele passou muitas aflições, muitas lutas e muitas dificuldades, ele é capaz de compreender também aquelas outras pessoas que também passam por lutas e dificuldade e consolá-las. Quando a gente passa por um vendaval, né? Há um tempo atrás teve uma ventania aqui, né, em São Paulo, em Ferraz, e a gente sabe, quando vem esse vento forte, né, espalha tudo. Na igreja, assim, nós temos bastante árvores e tinha umas que estavam floridas, mas foi flor agarrada com um pouco de chuva e galho seco que desprende. Então, os vendavais, eles sacodem, né? Ele tira as coisas do lugar. E quando a gente passa por lutas e dificuldades, ou a comunidade, a igreja, quando ela sofre esses vendavais, que são lutas também, são crises, são situações difíceis que temos que enfrentar. E aí a gente vê os estragos, né, que um vendaval pode fazer. Né? Muitas pessoas, às vezes, tira um telhado, cai uma parede, cai uma árvore, sempre faz estragos. Ou então, um vendaval que pode ser um problema familiar, né? Seja um desemprego que a pessoa está passando e falta o básico para a família, ou então um divórcio, uma separação, tudo isso pode ser comparado a um vendaval. E quando, então, a gente experimenta essa situação, a gente consegue se colocar na pele do outro, né? Como é que o outro passa, aquela outra pessoa que passa por uma situação difícil, como é difícil também para ela. E aí, às vezes, a gente, com a nossa experiência, podemos também ser solidários, ajudar as pessoas que passam por dificuldades. E aqui Paulo fala que ele passava por uma luta, né, por um perigo tão grande, um perigo de perder a própria vida. Então, eram as tribulações que ele passava e o risco que ele corria. E ele utiliza a questão do peito, né, de uma dor assim no peito, uma dor bem presa. E eu fiquei pensando, quando eu estava lendo, né, e preparando esse texto,
eu falei, quantas vezes a gente não sente, né? Quando a gente está muito triste com uma situação, dá uma dor no peito, né? A gente fica como se não conseguisse nem respirar direito. A gente fala que está doendo o coração, mas toda essa parte aqui, né, dói no nosso peito. E aí, tem um homem chamado Trencher, é um cara que escreve, né, que tinha uma lei inglesa que quando eles queriam que um preso ou uma pessoa confessasse algo e a pessoa não queria dizer, eles colocavam algo pesado no peito e a pessoa às vezes não confessava, algumas acabavam morrendo, sendo esmagada por esse peso. Então, a palavra que Paulo utiliza em grego é a mesma palavra que nessa lei inglesa tinha, né? De fazer com que a pessoa sentisse, né? Fosse sugada ou apertada até o máximo que pudesse para que a pessoa confessasse aquilo que a autoridade queria ouvir. Então, Paulo está mostrando aqui também o que ele passava. E ser cristão, né, na época da comunidade primitiva, não era algo fácil. Era conviver com pessoas hostis, pessoas pagãs que tratavam mal, abandono da própria família, perseguição. Então, pessoas que eram cristãs e que se aderiam ao cristianismo eram muitas vezes perseguidas. Então, Paulo vem falando sobre essa dor, essa perseguição, essa tribulação que ele também estava passando. Certa vez, uma pessoa que estava passando por um sofrimento muito grande, alguém perguntou para ela: o sofrimento dá com a vida, não? Aí a pessoa respondeu: sim, mas eu decido a cor que eu quero dar, né? Aí, muitas pessoas, quando passam por uma situação muito difícil, se desesperam, né? Ficam extremamente sem chão, desesperados, perdidos. E tem outras pessoas que elas conseguem manter uma serenidade, apesar da luta e da dificuldade. Eu lembro aqui, uma vez, que eu saí de Uberlândia para Araguari, de ônibus. Eu fui visitar minha cunhada, que era casada com meu irmão mais novo. Ela tinha apenas 31 anos e estava com câncer muito avançado, um osteosarcoma, na bacia, e não tinha como operar. Então, ela fez muita quimioterapia e tal, só que foi chegando um momento que não tinha mais como. A coisa só aumentava, e eu saí sozinha, né, de ônibus para ir visitar essa minha cunhada. E eu passando a tarde inteira, ensaiando, pensando o que eu vou dizer para ela. O que eu vou dizer? Eu não sei, eu não tenho palavras, eu não sei o que dizer, eu não sei o que falar. E eu lembro que eu cheguei na rodoviária, meu irmão me buscou, e eu fui para a casa dele, eu ainda ia voltar no mesmo dia à noite, e eu não sabia o que dizer. E quando eu cheguei lá, eu fui surpreendida, porque essa minha cunhada, ela que me pastoreou. Ao invés de eu levar a palavra para ela, não, ela que trouxe para mim. Ela falava da fé, ela falava da esperança, do louvor que ela fazia, que ela cantava. E assim, eu saí de lá extremamente envergonhada, né? Porque eu não sabia, realmente, eu não tinha palavra para dizer e, ao mesmo tempo, saí assim, alentada, né? Pela fé dela, pela confiança e como ela estava enfrentando. Era uma situação muito difícil, ela tinha uma dor horrível
que era só com morfina, mas os momentos que ela tinha sem dor, ela louvava a Deus, ela punha louvor e cantava, lia a Bíblia, dava testemunho, pregava para as pessoas. E quem conhecia, eu conhecia essa minha cunhada antes, né, do câncer, e ela era uma pessoa fechada, ela não era de muito falar. E eu conheci uma outra pessoa, sabe, uma pessoa totalmente diferente. E aí eu entendo também o que Paulo está dizendo, que quando Deus nos consola, nós somos também capazes e preparados para consolar também outras pessoas. E Paulo fala tanto no consolo que nesse texto do capítulo 1 aparece 9 vezes a palavra consolar, né? Então, ele está falando aqui sobre o consolo, né? E então vai 9 vezes. E ele estava seguro, né, de que Deus nunca enviava algo para alguém sem antes dar a essa pessoa força para lutar e para vencer. E não é só para vencer, mas força para lutar, né? E então Deus não nos dá algo que seja maior do que as nossas forças, mas junto com o problema, junto com a tribulação, ele nos dá o livramento. Isso está em Coríntios e Paulo fala muito isso. Isso é um versículo que eu já trago decorado há muitos anos, porque é algo que fortalece a nossa fé. Que Deus não nos dá provação ou luta que seja maior do que as nossas forças. Então, junto com as lutas, ele nos dá força, ele equipa, ele nos fortalece. Um bispo de Esmirna, Policarpo, não sei se vocês já viram falar, era bispo de Esmirna, quando ataram ele e jogaram na fogueira, antes de entrar na fogueira, ele disse uma frase: agradeço-te que me tenha considerado merecedor dessa prova. Aí eu fico pensando, né? É muito difícil agradecer quando a gente está passando por uma situação muito difícil. E essa pessoa, quando estava ali sendo amarrada, né, jogado na fogueira, consegue ver através da fé, né, que merecedor de uma graça, de que é morrer por conta da sua fé. Então, ele agradece, agradeço-te que me tenha considerado merecedor dessa prova. Ou seja, Deus, com certeza, deu a essa pessoa uma força muito grande para, com esse testemunho, também nos fortalecer. Então, Paulo fala que ele, então, tinha sido consolado por Deus e assim podia consolar outras pessoas. Agora, muitas vezes a gente escuta por aí, né, sempre o evangelho falando só sobre as bênçãos, a prosperidade, a glória de Deus. E, às vezes, pouco evangelho da cruz, né? Não tem como desassociar a cruz do evangelho. E a cruz nos lembra o amor de Jesus, mas também nos lembra a aflição, o sofrimento. E também nós, como filhas e filhos de Deus, também enfrentamos a cruz. E nós precisamos diariamente estar também equipando a nossa fé, né, com o escudo da fé, capacete da salvação e a espada do Espírito, para enfrentar as lutas que vêm sobre nós. A confiança nossa em Deus, em Jesus Cristo, não é questão de teoria, mas é muito mais de experiência.
é aquilo que a gente experimenta. Eu falo que as pessoas que não passam por experiência com Deus, é muito difícil falar de Deus só na teoria. Mas quando a gente fala por algo que a gente experimenta, nós falamos com muito mais propriedade do que quando algo que está sempre distante de nós. Todo cristão precisa passar pela experiência, a experiência de andar com Jesus, de viver o evangelho na sua vida diária. E Jesus, né, ele é a garantia pessoal de que Deus cumpriu a sua promessa. Deus cumpriu a sua promessa. E pregar o evangelho é sempre dizer a verdade. E acho que é isso, por isso que Paulo começou a passar por essa situação difícil, porque chegaram outros pregadores que trouxeram uma mensagem diferente e que começou a agradar muito mais do que a mensagem da cruz. Porque se nós pensarmos bem, a gente prefere algo muito mais colorido, né, do que pensar no sofrimento, na tribulação, na dor que o próprio Cristo passou por conta de nós. Mas Paulo começa agora de novo a exortar essas pessoas para que voltasse para o cerne da palavra, do evangelho, porque pregar é dizer a verdade. E, pelo visto, né, a comunidade se corrigiu. Ela se corrigiu e voltou para Deus. E voltou para o cerne do evangelho. E Paulo também se alegra com essa comunidade e fala para essa comunidade que Deus já tinha dado para elas o penhor do Espírito. E eu achei muito interessante que, quando eu estava lendo e estudando esse texto, eu nunca tinha escutado essa palavra chamada arrabon. Arrabon significa penhor. É como se você comprasse algo e você desse já, fizesse um documento e já desse uma entrada boa, né? Então, esse é o arrabon. E então, nesse arrabon, ou nesse comprar, né, você já se compromete em pagar o restante. E aí, eu achei muito interessante que o autor, né, o William Barclay, ele fala que o arrabon aqui é o penhor do Espírito. Que Jesus, quando subiu ao céu, ele deixou para nós o penhor do Espírito, ou seja, ele já pagou, ele deu uma entrada. E quando a gente vive, né, e tem essa experiência com o Espírito Santo, que é a promessa de Deus, nós vemos coisas grandiosas. E aí, se hoje nós que vivemos nesse mundo tão cheio de dificuldades, lutas, e já temos esses oásis, né, que o Espírito Santo nos permite viver e experimentar, quanto mais aquilo que Deus tem preparado para cada um de nós no céu. Porque isso é apenas uma dosagem pequena do muito que Deus tem preparado para cada um de nós. E eu gostaria de colocar aqui algumas lições que eu acho que eu tirei assim desse texto. A primeira coisa que eu tirei, né, a partir desse texto, que nós, né, como pessoas cristãs, às vezes precisamos de correção, às vezes precisamos de uns puxões de orelha, às vezes tem hora que a gente escuta uma mensagem e parece que a gente não gosta muito, mas é porque às vezes ela nos incomoda. Então, tanto nós quanto a igreja, ela precisa também de correção. Ela precisa ser corrigida, mas precisa ser corrigida em amor.
E nem muitas pessoas não gostam disso. E quando Paulo escreveu a Corinto, seu coração estava dolorido. Mas quem ama corrige, porque não quer ver o outro caminhando para o abismo. A mãe e o pai, né, que tem o seu filho pequeno ou mesmo adulto que vê num caminho errado, também corrige, dá conselho. Mas uma outra coisa que eu achei interessante é que Paulo não ficava o tempo todo com o dedo apontado, apontando os erros da comunidade. Então, ele fazia muito mais isso do que correção. E assim, quando a gente faz muito mais elogio às pessoas do que correção, quando você fala alguma coisa que realmente é para chamar a atenção, é para corrigir, às vezes a gente escuta com muito mais presteza, com muito mais atenção. Quando a gente chama a atenção do nosso filho toda hora, ele vai fazer de conta que não está te escutando, nem vai te ouvir. Por quê? Porque você não faz daquilo um momento esporádico. Você faz isso toda hora. E quando a gente fala toda hora, a criança acostuma. Daquela mãe que promete bater e não corrige, promete tirar aquilo e não faz. Então, a pessoa acostuma, né, com aquela correção de toda hora. Precisamos também cuidar com algumas pessoas que às vezes têm olhos sempre preparados para encontrar alguma falta e línguas também muito afiadas, prontos para criticar. Então, às vezes, a gente precisa se cuidar também nesse sentido. A crítica ela deve ser pontual em amor, em amor. E se estivermos, então, constantemente criticando, encontrando falta, e se ficamos habitualmente zangados o tempo todo, ou somos bruscos, ou reprovamos muito mais do que elogiamos, ocorrerá que a nossa severidade perderá todo o seu efeito. Ela acaba sendo descartada por ser constante. Quanto menos você reprova, mais efetiva será a reprimenda quando realizada. Em todo caso, os olhos de um verdadeiro cristão buscam sempre coisas para elogiar e não para condenar. Vamos lá. Não poucas vezes nos abstemos de repreender também por uma benevolência mal entendida, ou porque desejamos evitar problemas. Às vezes tem pessoa que não fala para o outro uma coisa que ele está vendo que está errado, está difícil, porque tem medo de perder a amizade. Então, tem medo, dá uma falsa sensação de que está tudo bem, quando não está. Mas chega um momento que evitar problemas também significa acumulá-los. E quando buscamos uma paz ociosa e covarde, também estamos cortejando um perigo ainda maior. Então, deixo aqui para vocês algumas perguntas. Pense melhor em quem você está ouvindo, que era a comunidade de Corinto, que estava ali sendo cercada, né, por pessoas que estavam trazendo outra pregação, que não condizia com a verdade. Então, saber quem nós estamos ouvindo e quem nós estamos olhando. E chamar as pessoas ao cerne do Evangelho e não dar ouvido àquilo que somente te agrada. A palavra de Deus é como uma espada bem afiada. Ela sempre nos corrige, nos chama a atenção para sermos pessoas melhores. Que Deus nos abençoe, que Ele nos complete essa mensagem no nosso coração. Se alguém sentiu um desejo de colocar alguma coisa que talvez não ficou claro, quiser perguntar, quiser fazer uma colocação,
está às ordens. Pode abrir o microfone e falar. Cláudio, então você ora para terminarmos? Sim. Então vamos orar. Nosso querido Pai, nós te agradecemos por esta oportunidade que nos deste mais uma vez de nos reunirmos aqui numa plataforma digital para estudarmos a tua palavra. Obrigado, Senhor, pelas palavras que o apóstolo Paulo escreveu à comunidade de Corinto e que a pastora Noemi trouxe para nós. É verdade que temos dificuldade em aceitarmos repreensão. Todos nós temos daí um tipo de afastamento em relação a outra pessoa, mas queremos te pedir, Senhor, que quando ouvimos esta repreensão, possamos parar, olhar para dentro de nós mesmos, olhar para as nossas atitudes, e se percebermos que realmente estamos errados, que possamos nos corrigir, assim como fizeram as pessoas lá da comunidade de Corinto. Abre o nosso coração, Senhor, para mudanças, e que essas mudanças possam ser boas para nós e para o nosso convívio em comunidade. Agora queremos te pedir, Senhor, esteja conosco esta noite, mas também esteja com as pessoas que hoje não puderam vir, não puderam participar, mas que também elas, ao lerem o texto prescrito para o estudo de hoje, ou então assistirem mais tarde este estudo, possam também ter seu coração aberto. Dá-nos agora uma noite de descanso e amanhã um novo dia, onde possamos cumprir com todas as nossas atividades, tudo aquilo que precisamos fazer e que possamos sempre fazê-lo com um coração cheio de alegria. É em nome de Jesus Cristo que oramos e pedimos. Amém. Amém.